Shalom, לכולם ישראליתים, Shalom, לזרים של גילויים לב, כאן אסף בן-עמי קריספין לוי, ראש של יישוב ישראלית, אשר מדבר איתכם. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros, e Shalom para você que nos acompanha o nosso canal aqui no YouTube. Se você não é inscrito ainda, por favor inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com todos os seus contatos. E também eu quero agradecer a todos que têm os homens de bons corações, as mulheres de bons corações, que têm nos ajudado a manter esse canal e manter as obras sociais e espirituais da comunidade israelita, em Pereira Barreto, nos estados brasileiros, em Israel e em outros países. Muito agradecida, Ciro Tová. Hoje eu quero falar sobre o item de número 75, a oferta levada por uma zaba, mulher com fluxo anormal impura. E para isso, eu quero convidar você para ler comigo no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 15, versículo 28 a 30. Vaikra, Levítico. Vaikra, Levítico, capítulo 15, do 28 ao 30, que diz assim: Mas se ela estiver limpa do seu fluxo, então ela contará 7 dias, e depois ela será limpa. E ao 8º dia ela levará consigo as 2 rolas ou os 2 pombinhos, e os trará ao Kohen, à porta do Mishkan da congregação. E o Kohen oferecerá, um por oferta pelo pecado, e o outro por uma oferta queimada. E o Kohen fará queporá por ela, diante de Yahua, pelo fluxo da sua imundícia. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que eles não morram nas suas imundícias ao macularem meu Mishkan que está entre eles. Bom, então essa era a oferta levada por uma zaba, mulher com fluxo anormal impuro, depois que ela curava-se daquele fluxo. Bom, nós vemos aqui em Vaikra 15, no versículo 19, né, quando era o fluxo normal da mulher e quando se tornava o fluxo anormal. O fluxo normal era 7 dias que ela ficava, pois no 8º dia ela era considerada, né, tomava um banho e era considerada limpa. Agora, quando esse fluxo estendia por 10, 15, 20 dias, 30 dias ou um ano, aí era um fluxo anormal impuro, por isso que ela era chamada de zaba. Bom, então no 19 diz aqui: e se uma mulher tem um fluxo, e no fluxo do seu corpo for achado sangue, ela será separada 7 dias, e quem a tocar será imundo até a tarde. E tudo sobre o que a mesma se deitar em sua separação menstrual será imundo. Tudo também em que sobre a mesma se assentar será imundo. E quem tocar a sua cama lavará suas roupas, e se banhará em Maim, e será imundo até a tarde. E quem tocar qualquer coisa em que ela se assentou, lavará suas roupas, e se banhará em Maim, e será imundo até a tarde. Então, esse aqui, ele é o fluxo normal, né?
que depois, quando chegava, quando terminava os 7 dias, né, ela levava 2 rolas, 2 pombinhos e trazia ao córrego diante da porta do Mishkan da congregação, que era o primeiro altar. Bom, agora, quando tinha esse fluxo anormal que durava, passava dos 7 dias, né, que era o normal, aí ela era chamada de Zaba, porque ela tinha um fluxo anormal. Então nós vamos ver na Torá oral uma referência desse item de número 75, a oferta levada por uma Zaba, mulher com fluxo anormal impuro. Bereshit, Gênesis 31, 33 a 35. Bereshit, Gênesis 31. Bereshit 31, do 33 ao 35. E Lavã foi até a tenda de Jacob, a tenda de Leia, a tenda das duas Avadim, mas ele não encontrou. Então ele saiu da tenda de Leia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel tinha tomado as imagens e as colocou na almofada do camelo e se sentou nelas. E Lavã procurou por toda tenda, mas não as achou. E ela disse ao seu aba: permite que não desagrade a meu amo, pois que eu não posso me levantar diante de ti, pois o costume das mulheres está sobre mim. E ele procurou, mas não achou as imagens. Então, Rahel estava ali com o costume das mulheres, ou seja, a impureza, né? Ela estava ali no seu ciclo menstrual. Não sabemos se era o normal ou se era o normal, mas o que eu quero mostrar aqui é que Lavã respeitou ela, né, e nem chegou para tocar nela, porque se ele tocasse ele estava impuro até a tarde. Então todo homem que tocar numa mulher, seja na sua separação menstrual normal, na sua separação menstrual anormal, ele está impuro até a tarde. E foi por isso que Lavã, né, aí já desistiu de procurar ali os seus pezelinhos, os seus ídolos. Bom, agora nós vamos, esse item, para a Torá no tempo de Alshua e dos seus talmudinhos, né, esse item de número 75. A oferta levada por uma Zaba, mulher com fluxo anormal, impura. Corinthians Bet, 2 Coríntios 7, 1. Corinthians Bet, 2 Coríntios 7 e 1. Segundo Coríntios 7 e 1. Corinthians Bet. Tendo, portanto, queridos Haverim, estas promessas, purifiquemo-nos a nós mesmos de toda a impureza da carne, e do rua e do espírito, aperfeiçoando a nossa separação no temor de Yahweh. Então, aquele que não cumpre esse mandamento da purificação da Tahará, ele está em pecado diante do Eterno, né? Por isso que o Eterno falou: sede limpos, né, como eu também sou limpo. Sede puros, como eu também sou puro. E, evidentemente, que nós vemos vários casos. Aquela mulher que tinha 12 anos um fluxo de sangue, que ela chegou e tocou na orla de Alshua e foi curada imediatamente, né? Então aquilo lá era um fluxo anormal impuro. Agora, nós vemos que precisamos fazer distinção entre o fluxo normal, né? Porque a mulher às vezes fica 3 dias, aí ela tem que cumprir mais 4, naquele normal, para dar o certo. Se passa desses 7,
aí já é um fluxo anormal impuro, né? 30, 40 dias. Aí ela tinha que esperar parar esse fluxo. Ela ficava 7 dias em observação e no 8º dia ela comparecia diante do córrego, do sacerdote, né? Ali com 2 rolas, 2 pombinhas, era a sua oferta, para o que o sacerdote pudesse fazer a queporá, né, por ela. E por que o Eterno ordenou isso? Porque o homem e a mulher, por causa da dureza do seu coração, o Eterno conhece os corações do homem e da mulher, por isso ele determinou na sua lei. É aquele que fez cada um de nós, ele sabe as nossas imperfeições, né? Então, os 75, a oferta levada por uma zaba, mulher com fluxo anormal impuro, né? Vaikra 15, 28 a 30. Né? Vamos dar mais uma revisada aqui. Vaikra 15, 28 ao 30. Mas se ela estiver limpa do seu fluxo, então ela contará 7 dias, depois ela será limpa. E ao 8º dia levará consigo 2 rolas, 2 pombrinhos, trará o córrego à porta do Mishkan da congregação. E o córrego oferecerá um por oferta pelo pecado e o outro por uma oferta queimada. E o córrego fará queporá por ela diante de Yahweh pelo fluxo da sua imundícia. E assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que eles não morram nas suas imundícias, ao macularem meu Mishkan que está entre eles. Então esta é a lei daquele que tem um fluxo, e daquela que tem um fluxo, e daquele cuja zerá é emitido de si, e do que é imundo por ele. Bom, que o Altíssimo abençoe todos os israelitas, e que o Eterno desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Torá, da lei. Shalom, Tekabel Habrachot Sheli, recebo as minhas bênçãos, Berashen Yahu, Shua, e Berrakoah Shel Torá.